Olá, pessoas! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é de língua portuguesa 2, do módulo 9, e que fala sobre complementos verbais. Bom, vamos lá. Para que a gente possa falar sobre os complementos do verbo, nós precisamos primeiro lembrar como funciona a predicação desses verbos, ou seja, a transitividade verbal. Bom, os verbos eles podem ser transitivos ou intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que são considerados no sentido incompleto, ou seja, eles exigem um complemento e esse complemento é responsável por integrar aí o sentido desse verbo. Os verbos transitivos, eles podem ser divididos em transitivos diretos, que são aqueles que se ligam diretamente ao complemento, eles possuem um complemento, mas esse complemento não apresenta uma preposição. E os verbos transitivos podem ser também indiretos, que são aqueles que vêm acompanhados aí por um complemento preposicionado. Além dos verbos transitivos, nós temos os verbos intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles que apresentam um sentido completo, ou seja, não há nenhuma necessidade que haja um complemento para que o sentido se integre aí, ok? Não precisa de complemento. O próprio verbo ele já está apresentando um sentido completo, tudo bem? Agora sim, a gente pode seguir aí na nossa aulinha de hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha nos exemplos para que a gente possa visualizar o que foi explicado, ok? Tanto na aula anterior como nesse mini resuminho aí que nós fizemos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Bom, aqui a gente tem o verbo que é o verbo pedir. Pediu o quê? Quem pede, pede alguma coisa, certo? Pediu a carne bem passada. Então, aí nós temos um verbo transitivo direto, porque quem pede, pede alguma coisa. Se quem pede, pede alguma coisa, não há entre esse verbo e o complemento desse verbo uma preposição, tudo bem? Esse a que está seguindo aí esse verbo, ele é um a de artigo, tudo bem? Ele não é uma preposição. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Não acredito no que ele diz. Quem acredita, acredita em alguma coisa, certo? Acredita em quê? No que ele diz. Então, aí nós temos o no que ele diz sendo complemento do verbo acreditar. Mas esse complemento, ele é um complemento preposicionado, porque esse no aí, ele apresenta uma contração entre o em e o o. Então, houve uma soma de uma preposição mais um artigo. Se isso aconteceu, eu tenho a minha preposição presente ali, ok? Introduzindo esse complemento. Se eu tenho a minha preposição ali introduzindo o complemento, e essa preposição é necessária, ou seja, o verbo ele pede que essa preposição esteja ali, então eu tenho um verbo transitivo indireto. Enviei os postais aos clientes. Aí eu tenho o verbo enviar. Quem envia, envia algo a alguém, né? Então, se eu tenho o verbo enviar, eu tenho aí enviei. Enviei o quê? Enviei esse o quê? A quem? Então, esse verbo ele vai apresentar dois complementos diferentes. Um complemento aí que seria direto e um complemento que seria indireto. Então, esse verbo ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou também chamado de verbo bitransitivo. O bebê dormiu. Aí eu tenho o verbo dormir. Após o verbo dormir, não há necessidade de nenhum complemento, porque esse verbo ele já apresenta um sentido completo. Se eu não tenho nenhuma necessidade de complemento, se o verbo já tem o seu próprio sentido, nós estamos lidando aí com um verbo intransitivo, tudo bem? Então, diante desses exemplos aí, a gente consegue entender o que são verbos transitivos, o que são verbos intransitivos e como funcionam aí os complementos desses verbos. Agora sim, a gente entra
no nosso conteúdo, que seriam aí os complementos do verbo. Primeiro, todo complemento do verbo ele é chamado de objeto. Então, os objetos são as palavras, né, ou expressões que completam o sentido de verbos transitivos, né, sendo eles diretos ou indiretos. Vamos lá. Eu quero um vestido. Quem quer alguma coisa. Então, se quem quer alguma coisa, esse verbo ele necessita que haja um complemento ali. Se não houver um complemento, e essa frase não estiver inserida num contexto, eu não consigo identificar o que se quer, tudo bem? O que a pessoa quer. Então, esse é um verbo que necessita de complemento, logo é um verbo transitivo, né? O verbo querer, e a gente tem aí um vestido. Esse um vestido seria o quê? Seria um complemento do verbo querer, certo? Então, a gente tem aí o verbo quero, né? E a gente tem um vestido, que é aquilo que completa o sentido do verbo querer. É aquilo que acrescenta a ideia ao verbo querer. Então, é isso aí que nós vamos chamar de objeto. Acho que agora deu para a gente seguir aqui, né? Bom, vamos lá. Os objetos eles são divididos em objetos diretos e objetos indiretos. Vamos começar aqui pelos objetos diretos. Quando eu tenho um objeto direto, eu tenho um termo que vai completar um sentido de um verbo que é transitivo direto, ou seja, aquele que não necessita de uma preposição. Tudo bem? A preposição ali ela não vai ser obrigatória, ela não vai ser pedida pelo verbo. Os objetos diretos, eles podem ser cognatos, pleonásticos ou preposicionados. Sim, existem objetos diretos com preposição. E a gente vai ver melhor ao longo dessa aula. Bom, vamos primeiro visualizar aqui um exemplo de objeto direto. Aqui nós temos o seguinte exemplo. Espero que tudo esteja bem. O verbo aí é o verbo esperar. E quem espera, espera alguma coisa. Espero, então, que tudo esteja bem. Esse que tudo esteja bem aí vai ser o meu objeto direto. Porque mesmo que seja uma oração, é uma oração que está completando o sentido do verbo esperar. Tudo bem? Porque quem espera aí vai esperar alguma coisa. Ou seja, a necessidade desse complemento. E por que esse complemento é um objeto direto? Porque o verbo esperar, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, todas as vezes que eu tiver um verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu vou ter um objeto direto como complemento. Tudo bem? Se o verbo é direto, o objeto é direto também. O objeto aí é um objeto direto porque ele não necessita do auxílio de uma preposição. Ele se liga diretamente ao verbo. Bem, a gente pode perceber que nós temos o verbo, após a gente tem uma conjunção, então não há aí entre o verbo e essa conjunção uma preposição. Logo, eu tenho aí o meu chamado objeto direto. Como eu falei para vocês, os objetos eles podem ser cognatos, eles podem ser pleonásticos ou eles podem ser preposicionados. Vamos começar aqui pelos objetos diretos cognatos. As características desses objetos, elas são definidas aí pelo fato dele se constituir por um substantivo que é cognato do verbo. Ou seja, aquele substantivo que pode possuir o mesmo radical aí que um verbo, ou até mesmo pertencer à mesma família, à mesma esfera semântica, tudo bem? Possui aí a mesma relação de significado com esse verbo. Vamos visualizar aqui no exemplo. Ele vivia uma vida tranquila. Vocês conseguem identificar a semelhança entre alguma palavra aí nesse exemplo? Sim, a gente tem o vivia e a gente tem o vida. Então, essas duas palavras, elas fazem parte de um mesmo grupo aí, né? De uma mesma família, vamos dizer assim, entre aspas. O meu verbo aí vai ser o vivia, tudo bem? E a gente tem aí essa palavra vida, que é uma palavra próxima aí ao verbo viver. Esse vida, ele é um substantivo cognato do verbo viver. Então, aqui a gente tem um objeto direto cognato, porque esse objeto direto aí,
ele está pertencendo à mesma família, uma palavra da mesma família aí, daquela do nosso verbo. Assim como nesse outro exemplo que a gente tem aqui, que fala assim, ela dormiu um sono pesado. Embora as palavras não se pareçam, né, na formação, a gente tem duas palavras que fazem parte aí da mesma esfera semântica, ou seja, do mesmo grupo de significado, que seria o verbo dormir e a palavra sono. Então, aí nós também temos objetos diretos cognatos, tudo bem? Vamos visualizar aí. Verbo dormiu. Um sono pesado seria aí o objeto direto. E ele é cognato porque ele tem a palavra sono, que é um substantivo que pertence à mesma família, à mesma esfera semântica aí do verbo dormir. Vamos lá. Objeto direto pleonástico. Eu tenho um objeto direto pleonástico quando há aí, por alguma intenção discursiva, ou até mesmo para evitar alguma ambiguidade, uma repetição desse objeto na oração. E ele vai ser marcado por um pronome, tudo bem? Ele é um objeto que vai ser marcado aí por um elemento pronominal. Exemplo, a onça, mataram-na os leões. Aí a gente tem o verbo matar. Então, na verdade, essa oração seria assim: os leões mataram a onça. Mas por alguma intencionalidade discursiva aí, a gente tem esse a onça destacado no início da nossa oração aí, né? Então, se vocês repararem, existe uma repetição com esse na que está ligado ao verbo, existe uma repetição no nosso objeto. A gente tem aí, os leões mataram. Eles mataram quem? A onça. Então, beleza, a gente já tem aí o nosso objeto, né? O que seria o nosso complemento. Mas aí a gente tem o nosso na. Esse na também se refere à onça. Então, esse na é um objeto direto pleonástico. Então, o outro exemplo seria o seguinte: o homem criou o Deus. Esse verbo aí, criou, ele está indicando aí que quem criou alguém? Deus criou o homem, tudo bem? Então, a gente tem aí o Deus como agente da ação, né? E o complemento aí sendo o homem. Mas o que aconteceu aí? Por conta dessa intencionalidade do discurso, existe esse objeto direto pleonástico, né? Deus criou o homem, mas como a oração aí ela ficou fora da ordem direta e por alguma intenção do autor, esse homem foi para o início e foi inserido esse objeto direto pleonástico aí. Ele é pleonástico porque ele está repetindo a mesma ideia, tudo bem? A gente tem o homem, que é o nosso complemento, e a gente tem o, que seria aí também o nosso complemento. Ele também representa esse objeto, tudo bem? Então, toda vez que a gente tiver esses pronomes aí, ligados ao verbo, e eles estiverem exercendo o papel de um complemento, nós podemos considerá-los aí, dependendo da estrutura que nos é apresentada, nós podemos considerá-los aí como um objeto pleonástico, ok? Objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado, ele é aquele que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto, mas a preposição, ela não é pedida pelo verbo. O verbo, ele não pede a preposição. Essa preposição, ela vai aparecer ligada a algum outro termo da oração. Tudo bem? Isso também vai depender da intenção do falante, da intenção daquele que vai construir aí essa oração. Então, pode acontecer de algum termo da oração exigir uma preposição, mesmo que o verbo seja transitivo direto. Ou seja, mesmo que o verbo não exija essa preposição. Vamos lá. Nesses casos, a preposição pode ter apenas uma função enfática, tudo bem? Ou ela pode ser obrigatória. E essa obrigação aí pode ser por conta de evitar uma ambiguidade ou porque o objeto aí é um pronome pessoal oblíquo. Para que a gente possa reconhecer um objeto direto preposicionado, nós precisamos isolar o verbo, né? E lembrar aí das nossas aulas de regência verbal. Então, a gente precisa verificar se ele realmente é um verbo transitivo direto. Ou seja, perguntar, fazer aquela perguntinha para o verbo que nos diz aí, que nos dá a certeza se há ou não uma preposição após, né? Exemplo.
Identifiquei a vocês todos naquela fotografia. Quem identifica, identifica algo ou alguém, ok? Há uma preposição necessária? Não. O verbo não exige nenhum tipo de preposição. Vamos continuar analisando aqui. Porém, nós temos aí, após esse verbo, esse a sendo uma preposição. Por que há esse a preposição aí? Nesse exemplo, a preposição iniciando o objeto direto, tudo bem? Ela está iniciando o objeto direto, mas essa presença, ela não é por conta do verbo, porque o verbo é transitivo direto, como nós verificamos ali. No que identifica algo ou identifica alguém. A gente pode confirmar isso se a gente tentar mudar essa frase, né? Eu posso dizer assim, ele identificou o pai naquela fotografia. Então, esse o aí é o meu artigo, não há uma preposição, ok? O que acontece? Por que a gente pode ter esse objeto preposicionado? Vamos lá. O primeiro caso fala que se a gente tiver aí como objeto direto um substantivo próprio ou comum que indique pessoa, poderá aí haver uma preposição para iniciar esse objeto direto, como é o exemplo que está aí no quadrinho. Ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. Mas nesse caso aí, como a gente tem um substantivo que é um substantivo próprio, a gente tem aí a preposição acompanhando esse substantivo. Segundo caso, se o objeto direto for um pronome oblíquo tônico, a preposição ela vai aparecer, mas ela não aparece por exigência do verbo, ela aparece por exigência de um pronome. Ninguém entende a nós. Quem entende, entende alguém. Mas a preposição ela está sendo exigida aí pelo nós, que é o meu pronome. Tudo bem? Ela não está sendo exigida pelo verbo entender. Algumas expressões que indicam a ideia de parte, ou seja, um objeto aí que está tentando trazer para nós a parte de alguma coisa, de algo ao qual se refere, pode vir também como um objeto preposicionado. A gente tem aí, Celina bebeu do próprio, bebeu do próprio veneno. Esse do aí é uma soma de uma preposição de mais o artigo o, certo? Então, por conta de ser uma parte, né, do próprio veneno aí, a gente insere essa preposição, mas ela não é necessária, porque quando eu pergunto ao verbo, eu pergunto quem bebe, bebe alguma coisa, certo? Então, a gente tem um verbo transitivo direto, mesmo que haja essa preposição aí. E o último caso, que é o caso 4, que fala assim: quando o objeto direto for composto por pronomes indefinidos que se refiram a pessoas, nesse caso também haverá uma preposição acompanhando esse pronome indefinido e não o verbo. Clarice não cumprimentou a ninguém. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, mas foi inserido aí uma preposição para acompanhar o pronome indefinido ninguém. Tudo bem? Então, esses 4 casos aí que foram apresentados são alguns dos casos onde podem aparecer objetos diretos preposicionados. Agora, a gente entra no nosso objeto indireto. O objeto indireto, ele é aquele termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que obrigatoriamente vem precedido por uma preposição. Os objetos indiretos podem ser oracionais ou pleonásticos. Vamos lá. Confuso? Não sei. Vamos tentar desenrolar. Exemplo. Obedecemos aos nossos pais. Aí nós temos o verbo obedecer. E quem obedece, obedece a alguém. Esse a aí de alguém é a nossa preposição. No exemplo que está ali, a gente tem um a somado a um ois aí, que seria um artigo, mas não deixa de existir uma preposição obrigatória. Então, nós temos um objeto indireto, porque ele completa o sentido do verbo transitivo indireto aí, né? Acompanhado pela sua preposição obrigatória. Então, é um objeto indireto porque
tem preposição. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo precisa de um complemento preposicionado. Objeto indireto pleonástico. Mesma coisa que nós vimos ali no objeto direto pleonástico, tudo bem? É aquele que, por conta de alguma intenção aí do discurso, ou para evitar ambiguidade, enfim, vem repetido numa oração. Esse elemento, da mesma forma que nós vimos ali no objeto direto, ele vem marcado por uma base pronominal. Ao pai, tudo lhe entregarei. Esse lhe aí, ele está querendo se referir a quê? Ao pai aí, né? Ele repete a mesma ideia. Então, ele é um objeto indireto pleonástico. A Pedro, chamaram-lhe de incompetente. A mesma coisa. A gente tem o verbo chamar, a gente tem aí a Pedro, né? Que seria quem chamaram de incompetente. E a gente tem o lhe, que repete aí a ideia, né? Repete aí quem foi chamado de incompetente. Então, ele vai ser o nosso objeto indireto pleonástico. E o nosso objeto indireto oracional é aquele que é representado por uma oração inteira, né? Não se esqueça de que nem tudo são flores. Esquecer aí é o verbo, tudo bem? Ele vem acompanhado por uma preposição e essa preposição ela introduz aí uma oração inteira. E essa oração inteira, ela é o complemento do verbo esquecer. Se essa oração inteira é o complemento do meu verbo esquecer, essa oração vai ser o meu objeto indireto. Objeto indireto oracional, porque se trata de uma oração, tudo bem? Esse conteúdo, né, do objeto indireto oracional, nós vamos desenrolar um pouco melhor mais para frente no módulo de orações subordinadas, ok? Mas a gente precisa ter em mente de que isso existe. Eu posso ter um objeto que seja uma oração inteira, ok? Uma oração inteira pode completar a ideia do meu verbo transitivo. Bom, a gente finaliza aqui o nosso módulo, ok? Espero vocês na próxima aula. Beijos!